No princípio, era a escuridão. Então, Deus criou o universo, as estrelas, planetas e as galáxias. E nos confins da Via Láctea, Ele formou o nosso sistema solar. Aqui, Ele fez o planeta Terra, onde vivemos. Mas muitos acreditam na existência de um outro lar, em um lugar mais próximo do Criador, e onde o mal não prevalece. As Escrituras Sagradas relatam a história de um jardim, plantado aqui na Terra pelo próprio Deus. Porém, o paraíso terrestre nunca foi encontrado. Será que existe mesmo um paraíso? E se existir, aonde ele está localizado? O que você acha da existência de um local, onde os santos poderão viver eternamente? Hoje, nós vamos conhecer os relatos de alguém que viajou por todo o universo, e teve a oportunidade de conhecer a morada do Todo-Poderoso. Enoque, no paraíso. Qumran, Cisjordânia. Nestas cavernas, situadas às margens do Mar Morto, em 1947, um pastor beduíno encontrava os primeiros fragmentos daquilo que passou a ser denominado de manuscritos do Mar Morto. Das centenas de fragmentos descobertas em Qumran, 7 deles chamaram a atenção dos arqueólogos pelo seu grau de importância e por nos remeter a um passado distante. Há milhares de anos atrás, viveu um sábio. O seu nome era Enoque, filho de Jared, o 7º depois de Adão. Embora o livro do Gênesis não aborde detalhadamente a sua vida nas poucas linhas que lhe dedica, a Bíblia deixa explícito a importância de Enoque na formulação do conhecimento e exortação à obediência ao Todo-Poderoso. Enoque andou com Deus, e então não foi mais encontrado entre os homens, porque Deus o tomou. Gênesis capítulo 5, verso 24. Hoje, pessoas acreditam que Enoque foi o responsável por ensinar o temor ao Criador, numa época em que os seres humanos eram seduzidos e enganados por guardiões rebeldes. Após ter gerado seu filho Matusalém, Enoque andou com Deus durante 300 anos. Tempo em que ele buscou o entendimento do Criador e conduziu o povo na obediência aos seus mandamentos. Enoque recebia visitas de mensageiros do céu, que desciam em veículos que eram denominados de cavalos de fogo, e que o transportava para os pontos mais extremos da Terra e os confins do universo. Ao final daquele período, Enoque recebeu ordens para organizar a sua casa, pois seria levado, e não mais retornaria à Terra. Logo depois, ele foi conduzido aos céus num cavalo de fogo, e então, já não foi achado entre os homens. Estes eventos foram registrados nos vários livros que Enoque e Matusalém seu filho escreveram. Um destes livros, o livro de Enoque, foi supostamente preservado até os dias de hoje pelos rabinos etíopes, pertencentes à descendência de Moisés. Embora a grande maioria do cristianismo considere apócrifo, o livro de Enoque era muito difundido e lido pelos israelitas, inclusive pelos seguidores do próprio Jesus. O livro de Enoque também faz parte do cânon sagrado etíope.
cultura que o manteve preservado no decorrer da história. Nele, Enoque narra alguns acontecimentos históricos, suas visões e suas viagens pelo cosmos. Também descreve a visão de sua última viagem, quando foi levado ao paraíso, e avistou a morada do eterno Criador. O livro de Enoque, capítulo 70. Ele assentou-se sobre o trono da sua glória. E então foi confiada a ele, o Filho do Homem, a condução do julgamento, e fez com que desaparecessem da terra os pecadores e os perversos do mundo. Eles serão postos em grilhões e encerrados no lugar destinado para destruição. Todas as suas obras desaparecerão da terra. De agora em diante, o corruptível deixará de existir, pois aquele Filho do Homem apareceu e assentou-se sobre o trono da sua glória, e diante da sua face todo o mal se dissipa, e desaparece. E a voz daquele Filho do Homem se fará ouvir, e será poderosa diante do Senhor dos Espíritos. Esta foi a terceira alegoria de Enoque. Depois disso, o seu nome, no decurso da sua vida, será elevado àquele Filho do Homem ao Senhor dos Espíritos, e subtraído dentre os habitantes da terra. E eu fui transportado pelas sendas do Espírito, e o meu nome desapareceu do meio deles. A partir daquele dia não fui mais contado entre eles, e ele me colocou entre duas regiões celestes, entre o norte e o ocidente. Ali, os anjos pegaram as suas fitas, e mediram para mim o lugar dos eleitos e dos justos. Lá eu vi os patriarcas e os justos, que desde os tempos antigos ali habitavam. Capítulo 71. Depois o meu espírito foi arrebatado, e eu subi ao céu. Eu vi os filhos dos santos anjos caminhando sobre chamas de fogo. Suas roupas e vestimentas eram alvas, e suas faces cintilavam como neve. Eu vi duas torrentes ígneas, e a luz do fogo brilhava como um jacinto. Então caí sobre a minha face, diante do Senhor dos Espíritos. Então, o anjo Miguel, um dos arcanjos, pegou na minha mão direita, me ergueu, e me introduziu em todas as coisas ocultas, e me mostrou todos os verdadeiros segredos. Ele me mostrou todos os segredos dos confins do céu, das estrelas e das câmaras das luminárias, de onde procedem para chegarem na presença do Santo. E ele transportou o meu espírito ao céu dos céus, e lá eu vi um palácio de cristal, e entre os cristais havia línguas de fogo vivo. O meu espírito viu um cinturão que circundava a casa de fogo, e nos seus 4 lados existiam torrentes de fogo vivo, e elas fluíam ao redor daquela casa. Ao redor havia serafins, querubins e upanins. Estes são os que nunca dormem, e que guardam o trono da sua glória. Eu vi como inumeráveis anjos postavam-se ao redor daquela casa, e eles eram 1000 vezes 1000, e 10.000 vezes 10.000. Miguel, Gabriel, Rafael e Panuel, bem como os santos anjos, que estão no alto dos céus, entravam e saíam daquela casa. Nesse momento, saíam daquela casa, Miguel, Gabriel, Rafael e Panuel, acompanhados de número incalculável de santos anjos. Entre eles, vinha um ancião, e sua cabeça era branca e imaculada como a lã, e suas vestes eram indescritíveis. Então, eu caí sobre a minha face, todo o meu corpo estava derreado, e o meu espírito entrou em delírio. Gritei em alta voz, com a força do espírito, bendizendo, glorificando e louvando. Esses louvores que procediam da minha boca, agradaram ao ancião. Então o ancião veio com Miguel, Gabriel, Panuel, e um número incontável de anjos. Ele se aproximou de mim, me saudou com a sua voz, e me falou: Este é o Filho do Homem, que haverá de nascer para a justiça. A justiça habita nele, e a justiça do ancião não abandona.
Então o ancião me falou: ele te saúda em nome do mundo que há de vir, pois dele procede a paz desde a criação do universo, e assim será contigo até a eternidade. Todos os que andam nos seus caminhos, pois a justiça nunca mais os abandonará, terão nele a sua morada e sua herança, e dele nunca mais se afastarão por toda a eternidade. E assim, encontrar-se-á a vida perene junto ao Filho do Homem, e os justos então gozarão paz e caminharão pelas veredas retas, para todo sempre. Os fragmentos de pergaminhos encontrados na caverna em Qumran foram escritos por volta do ano 200 a.C. e atestam o bom nível de preservação da versão etíope do livro de Enoque.